noite, irmãos. Saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Cristo Jesus. Esta daqui é uma reunião da nossa igreja, mas aberta a todos que quiserem participar. É um culto que nós prestamos ao nosso Deus. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados, sofrendo a pena que nós merecíamos sofrer, para que nós pudéssemos passar a vida eterna ao lado de Deus Pai e ao lado dele próprio. É esse Deus que nós viemos adorar. Em Isaías 9, versículo 6, nós encontramos uma profecia muito antiga a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. E vocês podem até me acompanhar na leitura. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É este Deus e Senhor, Jesus Cristo, que nós viemos louvar e glorificar aqui, em conjunto, em comunidade, nesta noite. Convido os irmãos a cantar comigo, e com o nosso grupo de louvor escalado para hoje, Salmos e Hinos número 76, Eis dos Anjos Harmonia. Eu convido aqueles que puderem e desejarem se colocar de pé, cantar conosco o hino Eis dos Anjos Harmonia. Convido vocês para participar de uma oração agora, orar juntos aqui ao nosso Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos por este momento que separamos para te cultuar. Pedimos, ó Pai amado, que tu nos orientes, ó Pai, a prestar um culto adequado a ti. Queremos te agradar, ó Pai, queremos te adorar, te bendizer, te glorificar por tudo que tu és e por tudo que tu representas em nossas vidas, ó Pai. Abençoa-nos nesta noite, ó Pai, esteja com cada um de nós aqui, de modo que estejamos totalmente atentos e voltados em nossos corações a prestar este culto a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Vamos fazer a leitura do 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. 2 Reis 6, de 1 a 7. Vou começar. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, por que era emprestado? E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Podem sentar. Agora o Gled vai cantar uma música.
Paz e graça da parte do Senhor Jesus seja conosco aqui. Deus abençoe esse ajuntamento. E em Jesus Ele receba o nosso louvor. E ouça e responda as nossas orações. O Senhor esteja conosco, dando direção à nossa família. Esta semana é uma semana muito importante para as famílias que servem a Jesus. Nós temos em nossa mente e em nosso coração a certeza de que o Salvador nasceu. E nasceu para a nossa realidade. Nasceu em nossa realidade. E isso faz toda a diferença para todos nós. E essa semana, por conta do Natal de Jesus, nós recebemos gente de fora. Gente que vem de longe, chega em casa e é de casa. E eu louvo a Deus pela chegada de alguns irmãos que vêm de tão longe, o Christian, Diácono Christian e a sua família, eu queria que eles ficassem em pé, vindo do outro lado do Atlântico. Junto com ele o Tiago Max, do outro lado do Atlântico. Fica em pé, Tiago. Do outro lado do Atlântico, o Renan e o Thales. Eu não sei se eles já chegaram. Olha só. Fez bem Londres para você. Fez bem. Fez bem. Podem sentar. E gente que vem de perto. Eu louvo a Deus. As famílias que se juntam. Terça-feira chega a minha filha e o meu neto. Na quarta-feira chega o outro neto. Na sexta-feira, mais neto, que vem com os pais. Que coisa boa esse tempo. Que coisa boa. Deus abençoe esse ajuntamento. E que nós nunca esqueçamos que Jesus é a razão desse ajuntamento. Ele é o promotor da paz, sustentador da nossa aliança. Está conosco o diácono Almi, da Igreja Cristã Evangélica de Cabo Frio. Ele, sua esposa e seu filho estão lá em casa. Queria que eles ficassem em pé. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, Almi. Eles estão seguindo amanhã para uma consulta, Guilherme, em São Paulo. Eu queria que os irmãos estivessem orando por isso. Obrigado por sua presença aqui. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. A guisa de aviso, próximo domingo, dia 24 de dezembro, nós teremos uma escola bíblica dominical especial. Todos os músicos. O Joelmi falou que nós somos 212 músicos tem nessa igreja. E olha que eu não estou incluído nisso, hein? Comigo são 213. Não me incluíram. 212 músicos. E nós queremos proporcionar para estes músicos uma aula especial sobre o Salmo de número 150. Nós convidamos um professor para ministrar para nós sobre louvor e adoração no Salmo de número 150. Mas não é só para músico, porque eu não sou músico, mas eu venho. Quero ouvir. E eu quero convidar você a estar conosco. Eu sei das dificuldades próprias da data, gente chegando, gente saindo e viajando. Quem estiver, venha participar, vai valer a pena. Domingo, de manhã temos o culto 9 e o culto 19h30 normal. E no dia 25, o dia de Natal, às 20 horas, conforme está no boletim, temos o nosso culto de gratidão ao nosso Deus. Queremos louvar ao Senhor. E vocês estão convidados, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Convido os irmãos a se colocarem de pé novamente para o nosso momento de cânticos.
Essa primeira música fala que nos convém louvar ao Senhor. Cabe muito bem ao crente, com alegria, louvar ao Senhor, por tudo que Ele é em primeiro lugar. Não só pelo que Ele nos faz, mas principalmente pelo que Ele é. E pelo maior presente que Ele nos deu, que foi a sua própria vida, que nos proporcionou a vida eterna. Então, com muita alegria, que nós possamos honrar e adorar ao nosso Deus, dizendo que só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Rei. Nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Rei. Nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das terras conhecidos caminhamos para contigo, meu nada. Livre acesso nós temos, lavamos teu sangue, ó Jesus. Nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, aleluia, Osana, glórias ao Rei. Nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. Realmente é muito bom nós podermos louvar ao Senhor. Nós temos essa liberdade, né, de cantar com as portas abertas, para que todos que quiserem possam entrar. Mas nós sabemos que haverá um momento de muita alegria, muito mais alegria. Um momento em que nós poderemos louvar ao Senhor de forma plena. Um momento em que a glória do Senhor vai ser vista em todos os lugares. Não haverá mais trevas, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque o Senhor virá. Ele já está aqui conosco, mas Ele virá reinar conosco aqui. Amém? Vamos cantar e lembrar deste momento que nós tanto ansiamos, quando a glória do Senhor for vista por todo lugar. Senhor,
vamos ficar desanimados, porque o Senhor nos promete que aqui, mesmo na dureza dessa vida, Ele está conosco. Não tem lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. A música que o Gled cantou disse isso, né? Que um dia na presença do Senhor vale muito mais do que qualquer outro dia. Que nós possamos realmente sentir esse anseio de estar com o Senhor, de ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, de poder chamá-lo de Pai, de poder realmente ser quem nós somos na presença dEle, para que Ele possa nos transformar verdadeiramente. Vamos pedir isso para o Senhor? Senhor, me leva para a Tua presença. Antes do momento infantil, nós vamos ter a apresentação de uma criança. Uma das coisas mais ricas que Deus poderia confiar a nós são os filhos. A grande verdade desta confiança é que eles não são nossos, eles são do Senhor. E são confiados a nós para que você ensine, crie e eles aprendam do Senhor. Não são nossos filhos. Nosso é o cônjuge. O cônjuge é seu. Mesmo que você não queira, você não goste, mas é seu cônjuge. É verdade. Os filhos não. Na escala de valores de Deus, o cônjuge e depois os filhos. Os filhos não são o alvo de um relacionamento, são o resultado, frutos do relacionamento. A verdade é que, às vezes, por falha de um dos cônjuges, os filhos vêm a suprir isso e assumir o lugar, mas o princípio de Deus não é esse. O princípio de Deus é que os filhos sejam resultados. O meu ninho está vazio. Os filhos,
Eu os criei e eles foram. Agora os netos vêm. E é bom quando os netos vêm. É muito gostoso isso. É um prazer na alma assim que não dá para comparar-se com outra coisa. A bondade de Deus. Quando você já declinava, aí o Senhor levanta de novo. Ele coloca acima do que era antes, quando só tinha filhos. É interessante as emoções. O Senhor levanta muito. Quando você é pai, as emoções estão aqui. Quando é avô, está aqui, ó. Que coisa bonita da parte de Deus. Você que é casado, dê filhos para os seus pais. Deixe os seus avós carregar um rebento. E que alegria vai ser isso. Viu? Por conta disso, há um texto na Bíblia que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Ela não nasce sabendo. Hoje parece que as crianças estão mais desenvolvidas do que há 40 anos atrás. Se dá um tablet para uma criança de 1 ano, ele sabe mexer. Ele sabe mexer. Quando eu tenho dúvidas acerca do computador, o tablet, eu ligo para o meu neto, que tem 16 anos. Vou assim, não sei como é que ele aprendeu, a minha cabeça não entra isso, mas ele sabe. Mas acerca dos ensinos de Deus, são os pais, os avós que devem ensinar. Ensina a criança, ela não nasce sabendo, ela não sabe, mas deve ser ensinada. Aí o compromisso dos pais, de ao sentar, ao levantar, ao andar, ao fazer compra, ensinar as crianças. Hoje pela manhã nós recebemos o compromisso de ensinar uma criança, Sophie. E agora recebemos o compromisso de ensinar outra criança, Miguel Henrique. Eu queria que o Miguel Henrique viesse aqui e trouxesse avós e pais. E bisavós também. No meio de algumas dificuldades, a Sara deu à luz ao Miguel. E o Senhor abençoou. E o Senhor sustentou. E ele veio como motivo de alegria para toda a família. Agora os pais, os avós, os bisavós vão ensinar o Miguel sobre Jesus, sobre o povo de Deus, falar sobre Davi e falar sobre Salomão e contar a história dos pescadores que atendiam pelo nome de Pedro, João e Tiago no barquinho. A gente vai cantar isso daí e ilustrar. E daqui a pouco eles vão estar aqui na igreja e vão amar Jesus. Aí daqui a um tempo ele vai chegar com a menininha e vai apresentar para o pastor dizendo: pastor, ora por nós, estamos querendo namorar. Eu amo quando isso acontece, viu? Quando os filhos ou netos de vocês chegam para mim e como pastor pedem a bênção. E eu levo isso a sério, muito a sério. Ontem eu fiz isso, sexta-feira fiz isso. Eu tinha falado e fiz. Faça isso, traz para mim, traz para o pastor Vinícius. Vinícius, ora por nós aqui, ó. E ele vai orar. Aí daqui mais um tempo, o Miguel vai chegar e vai dizer: o senhor pode fazer o nosso casamento? Aí mais um tempo depois, esse aqui é o nosso filho, o senhor pode apresentar? Pode consagrar? Aí a vida acontece outra vez. Quero convidar a igreja para colocar-se em pé, por favor. Igreja, esse é o Miguel. Certamente Jesus já o conhece. Pelas lutas que ele enfrentou no nascimento, eu diria que sim, ele é um guerreiro. E que veio para vencer. E será um homem de Deus. Fica o apelo aos pais e avós
que insistam e invistam para que ele venha e conheça Jesus. Uma coisa é certa: se ele conhecer Jesus, ele vai amar Jesus, porque Jesus é totalmente amável, totalmente digno. E se nós ensinarmos os caminhos de Jesus para o Miguel, fica no coração. É uma promessa. Mesmo quando for velho, tá lá, tá dentro. Olha o compromisso da gente, né? Vamos orar? Senhor querido, eu rendo louvores e graças, porque na tua sabedoria e beleza, o Senhor providenciou filhos para nós, que são frutos de um amor conjugal. E depois o Senhor trouxe netos, frutos do teu amor para conosco. Muito obrigado. Certamente o Senhor conhece o Miguel. E nós queremos reconhecer a nossa limitação e trazer ao Senhor, para que o Senhor o abençoe. Para que todos os dias da vida do Miguel sejam passados diante do Senhor. E o Senhor proteja a sua vida, e o seu crescimento, e a sua saúde. E que ele possa ser boca do Senhor, para testemunhar aos seus amiguinhos na escola, e para ser bênção aos seus pais, avós e bisavós. Que ele seja instrumento em tuas mãos. Por isso, nós confiamos aos teus cuidados a criação do Miguel. Abençoe-o, ó Deus, todos os seus dias. Confirme tua proteção e tua provisão sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Miguel pode até ficar aqui na frente se ele quiser participar do momento infantil que vai ser agora. Ele faz parte agora da... Quer dizer, já fazia, mas faz parte da nossa congregação de crianças aqui da nossa igreja. E nós temos um momento de culto preparado para as nossas crianças até 11 anos. E antes dele, as crianças vêm aqui à frente para prestar o seu louvor a Deus como parte do nosso culto. Esse é um ato de culto. A Juliana vai conduzir esse momento agora. Havia um homenzinho toto, morava numa casa tota, andava num caminho toto, sua vida era tota. Um dia um homenzinho toto, a Bíblia encontrou, e tudo que era toto, Jesus endireitou. Agora é o seguinte, sempre que a gente cantar torto ou torta, a gente vai entortar uma parte do nosso corpo, tá bom? Então pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim. A igreja pode ficar de pé e pode entortar também. Quero ver todo mundo entortando. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Até eu que vim do Ceará cantei torto. Mas vou pedir para o diácono Marcos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento e pedindo que Deus abençoe o culto das crianças. Pai, obrigado por essas crianças que estão aqui, ó Pai. Obrigado porque isso é um presente do Senhor e que essa igreja floresça cada dia mais pela vida delas, ó Deus. Pedimos agora pelo culto delas que a sua palavra também encontre lugar no coração delas e que elas continuem nos seus caminhos no futuro, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto as crianças saem, queria convidar a missionária Elaine Manzano para vir aqui à frente. Marco e Elaine são missionários de Asas de Socorro, que a nossa igreja apoia já há muito tempo. Aliás, a nossa igreja apoia a Elaine desde antes do casamento, né?
E o Marco, quando ele entrou na empreitada, também recebeu apoio, né? E para você ver como faz tempo que a nossa igreja apoia, né? Já tem filha na faculdade, né? Tá joia. A palavra está com você, mãe. Graça, paz, misericórdia sobre nós, amém? Amém. Ano passado a gente veio sozinho, eu e o Marco. Hoje a gente trouxe a família toda. Fiquem de pé, por favor, crianças. Criança. Giovana, com 18 anos, está fazendo faculdade, morando em Piracicaba, 2 anos já morando longe da gente, está sobrevivendo. Né? André acabou de ser batizado, fez 12 anos, e o Samuel desapareceu. Ele foi para o culto infantil? Então, o Samuel está por aí, ele tem tido um ministério com as crianças, ele vive cercado de crianças lá em Manaus. Nós estamos num período de férias e divulgação. A casa dos meus pais é num sítio em Piracicaba e a gente não podia deixar de passar aqui para dar um abraço na igreja. A gente sabe que o período de Natal é meio complicado, mas nada melhor do que estar perto do Natal para falar de missões, porque Jesus é missão. E quando a gente lembra de Jesus, a gente precisa lembrar que nós estamos envolvidos naquilo que Jesus fez por nós e quer fazer através de nós. Eu trouxe alguns slides, são poucos, porque vocês têm acompanhado o trabalho da gente há 23 anos. Eu cheguei aqui pela primeira vez solteira, morrendo de medo da igreja, né? Sobrevivi e vocês me adotaram. Então, aqui é na base lá de Asas, a família toda reunida. Próximo, por favor. Um olhar da base onde ficam os aviões. Lá no final tem uma rampa que desce para o lago. Os aviões são hidroaviões ou anfíbios, decolam ali do lago. Do lado de lá ficam os escritórios, a oficina aeronáutica. Próximo. Uma outra visão. Seguinte. A gente sempre fala de comunidade ribeirinha, então a gente trouxe 2 exemplos. Essa é uma grande comunidade ribeirinha, mais ou menos 900 pessoas ali, São José do Arara. A gente tem trabalhado há 5 anos nessa comunidade, já tem uma comunidade organizada na sua liderança, um advogado doou o seu trabalho, uma assessoria de mais ou menos R$200 mil para firmar ali uma associação dos moradores dessa comunidade para que eles possam ser sustentáveis. Então, é uma comunidade que a gente tem feito vários tipos de trabalho, não só a clínica médica dentária, que a gente faz ao longo dos anos. Próximo. Essa é uma pequena comunidade, chamada Jacarezinho. Vocês devem imaginar por que chama Jacarezinho. É por isso mesmo, é cheio de jacaré por ali. Então, tem mais ou menos 40 pessoas morando no Jacarezinho. As duas ficam, em média, 28 a 30 horas de navegação a partir de Manaus. Então, é logo ali. Né? Próximo. O Marco está envolvido numa pesquisa de asas, porque a gente sempre ouviu falar dos números, grandes números da Amazônia, mas ninguém sabia exatamente qual era a fonte e de onde vinha. Então, a gente hoje tem um número de 37 mil comunidades ribeirinhas, sendo que 10 mil não tem nada da presença evangélica, da presença cristã. Então, procurando e pesquisando nos 62 municípios do Amazonas, esses 2 bolsões, esses 2 grandes rios, eles são os lugares de maior interesse nosso como igreja. É aí que estão os não alcançados, é aí que está o mais baixo IDH do Estado. Então, o índice de pobreza é muito alto ali e o acesso é muito difícil, vocês podem imaginar, né? Então, o nosso foco é nessas 2 setas, esses são os nossos desafios. Esse ano a gente já vai começar a fazer trabalhos nessa região, tentando chegar mais perto, ainda morando em Manaus. A gente achou que já estaria mudando para Porto Velho, para ficar mais perto desses lugares, mas dessa vez a gente vai de Manaus tentar chegar ali, né? Então, motivo de oração. Próximo. Aí dá para ver, né? Aquele grande rio lá sinuoso é o Purus, é o rio mais sinuoso do mundo. Se você pegar em linha reta, você triplica o tanto que você navega. Então, nas curvas dos rios vão se formando as comunidades ribeirinhas. São muitas ao longo desse rio, bem sinuoso. Então, o avião não faz curva, então é muito mais fácil chegar de avião do que você ficar virando no barco. A próxima foto dá uma ideia melhor das curvas dos rios, né? Então, é bem complicado. Por isso que a bacia amazônica tem tanta água, porque ela fica toda retesada assim, em tanta curva. Próximo.
Aqui era a nossa equipe em Manaus em 2014. E eu queria contar para vocês que dessa foto aí só ficou a gente. Teve gente aqui que aposentou, teve gente aí que saiu de Asas e fundou outra missão, tem gente aí que está ajudando numa missão indígena, tem um casal que está repensando o ministério, não sabe se volta, se continua. E a nossa pergunta tem sido, por que a gente não vai embora também? Está todo mundo indo, como é que a gente faz esse negócio, né? E aí, em 2017, próximo, começo do ano, também a nossa equipe de desenvolvimento socioambiental, Asas tem vários departamentos, nós não somos do departamento de aviação, Marco é dentista, eu sou enfermeira, então a gente trabalha com ação social. Dessa foto aí, um casal está indo para o sul para dar aula no seminário, eles passaram dos 55 anos e o ritmo das clínicas tem sido muito exaustivo para eles. Então Deus tem direcionado o ministério deles para uma coisa mais tranquila, eles vão abençoar muito o pessoal no seminário. E outra irmã também, um pouco mais avançada aí de idade, também está nos deixando agora no final do ano. Então o ministério ele tem dessas coisas e a gente... Eu queria terminar falando, né, nesse tempo, da importância das parcerias. A obra missionária não acontece sem parceria. Eu comecei com uma parceria com o meu pastor, o pastor Ferreira, da igreja local. Eu era jovem, confusa, e ele me pegou pela mão, vamos, Deus tem um plano na sua vida, não desista, Deus não vai desistir de você. Foi a primeira parceria significativa com a igreja de Santa Isabel. Depois vim para cá, a igreja nos acolheu. Ontem eu estava lembrando o chá de bebê que essa igreja fez para o Samuel. Não cabia fralda no nosso carro para levar embora. Eu nunca vi um chá de bebê daquele tamanho. Era uma quarta-feira à tarde aqui no salão. Cerca de 100 irmãs participaram do chá de bebê do nosso filho. Foi muito precioso. Nós temos parcerias com outras missões, Novas Tribos, MEVA, Projeto Amanagé, MEAP, agora nesse Rio também. E nós temos parcerias com a comunidade que nos recebe. Eu queria falar de uma parceria muito significativa, que foi na cidade de Prainha, perto de Santarém. Perto assim, né? Ribeirinho, para lá. Toda vez que a equipe chegava, o nosso contato na comunidade era um ribeirinho chamado Chico. Chico, servo do Senhor Jesus, era aquele que ajudava a nossa equipe, que ajudava a montar as coisas, que sinalizava qual era a necessidade da comunidade, que estava sempre fazendo a ponte. O testemunho da vida do Chico ecoava pelos rios ali na região. Até que um pouco mais de um mês atrás, ele estava andando lá no cavalo, caiu do cavalo e morreu. A gente tem sentido muito a morte do Chico. Mas o legado que ele deixou tem falado muito alto. As comunidades estão constrangidas com a morte dele, porque a vida dele falou. Não era idoso, rapaz jovem, com filhos, família, e isso nos encoraja a prosseguir. A gente não sabe com quantos outros Chicos a gente vai encontrar, mas a gente precisa dessas parcerias. A gente tem orado para que a morte dele levante outras pessoas para seguirem o mesmo exemplo dele, de dedicação ao Senhor num lugar difícil, de testemunho de um servo realmente que amava o Senhor Jesus e que queria ver a sua comunidade transformada. A vida do Chico tocou em muitas vidas e a gente quer continuar no ministério. E por isso o nosso pedido, né? Que a igreja continue orando por nós. Nós estamos envelhecendo, né? Eu sei que não parece, mas a gente está nesse caminho e a gente precisa continuar contando com a parceria da igreja, em oração, em apoio, como vocês têm sido até aqui, né? Mandando as equipes, estando junto com a gente. Então fica a nossa gratidão, o nosso pedido de oração. E é muito gostoso a gente estar aqui, eu me sinto em casa aqui na igreja. Eu sei que vocês têm caminhado com a gente, então que a gente possa continuar avançando, servindo ao Senhor e frutificando para a glória do Senhor. Obrigada. Obrigado, Elaine. Eu queria convidar o Marco Manzano, missionário em Asas de Socorro. Trabalha em equipe com sua esposa, ele vai explicar um pouco mais sobre o trabalho que ele tem desenvolvido.
e ele vai ministrar a palavra hoje à nossa igreja. E eu queria fazer uma oração com você, meu irmão. Obrigado, Senhor, pela vida do Marco e da Elaine. Muito obrigado, Pai amado, porque Tu tens trabalhado na vida deles, de modo que a Tua obra na vida deles, ó Pai, se reflita na Tua própria obra, ó Pai, na obra missionária no campo, ali na região da Amazônia, Senhor. E eu te peço, Senhor, que Tu esteja com ele nesta noite, ministrando a palavra aqui, ó Pai, na nossa igreja, de modo que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado pelos frutos, ó Pai, que vão florescer na nossa vida, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar. Deixa eu ver aí. Agora vai. Obrigado. Tá verde, mas... Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Essas tecnologias são tão legais, né, pastor? Mas tem uma hora que dá um crepe. É muito especial sempre voltar a esta igreja, ver tantos rostos tão queridos, tão significativos, emociona o meu coração, porque há muitos anos atrás, eu não vou saber quantos anos... Samuel, por favor, fiquei em pé, você não estava aqui, para todo mundo conhecer você. Esse é o Samuel, popular cabelo de ninho de passarinho. Eu já te falei, meu filho, na escola da malandragem, seu pai é pós-doutorado. Na hora da apresentação, você... cadê o Samuel? Sumiu. Fique esperto, meu filho. Assim, quando nós começamos a namorar, pastor... Ixi, agora que ano, hein? Agora que eu me... 90 e alguma coisa? A Elaine, ela tinha vários pretendentes, uma moça bonita, né, olhos verdes. E quando ela ia nas igrejas falar de asas, os caras, iam embora. Não queriam saber de casar com uma moça que falava, que pregava, né? E aí ela veio, Marco, vamos lá para São José dos Campos, eu vou lá. Beleza, vamos lá. E caí de paraquedas aqui, sentado ali, na parte da manhã. Ela tinha 10 minutos para falar. Falou, achei legal, bacana. E aí o reverendo João Arantes chegou assim e falou, olha, o que a irmã falou é muito importante. Em vez de 10 minutos, eu vou pedir licença aos professores da Escola Bíblica Dominical e ela vai ter 1 hora para falar. Tadinha, ela ficou com o coração na mão pensando que ia perder o namorado, né? Pensou 1 hora falando e foi muito precioso, viu, amor? Eu quero falar que eu me lembro daquele momento muito especial e vejo a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a nossa vida como família. E vocês são participantes disso. Muito obrigado, viu, por sempre nos acolherem aqui de uma forma tão carinhosa, calorosa. Puxa, Perota e Letícia ali, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Vocês nos trataram como reis. Que é isso? Muito obrigado. E eu não quero citar nomes porque eu seria injusto, mas eu vejo tantas pessoas queridas aqui se sintam abraçados, viu? Um macarrão missionário me faz lembrar, me dá até fome lembrar. Muito obrigado, viu, queridos, porque vocês fazem parte da nossa história. Estou muito feliz e muito mais feliz porque eu estou com os meus filhos aqui. Às vezes vinha eu sozinho, depois veio Elaine e seus filhos, agora estamos todos aqui reunidos. Então, Deus abençoe. Eu queria... eu não sei se já aconteceu com vocês, com o senhor, pastor. Às vezes nós temos problemas de comunicação, especialmente casais, né? Às vezes a esposa fala alguma coisa, ou a gente fala alguma coisa, que a esposa entende absolutamente o contrário. Eu não sei, eu já tive essa dificuldade, desculpa expor aqui, amor, mas não sei se você já teve, que a comunicação é uma coisa complicada. A gente fala alguma coisa e quem nos ouve, muitas vezes, não consegue de fato entender ou atinar tudo aquilo que a gente gostaria de ter falado.
entender o que a gente quis comunicar. Com o Senhor, com Deus, não existe isso. O Senhor, ele comunica claramente a sua palavra, de forma claríssima. E se a gente pudesse dividir a palavra do Senhor, a Bíblia, nós dividiríamos ela em 3 partes. A criação, a queda e imediatamente a intervenção do Senhor para a restauração desse ser humano condenado à morte através de Jesus Cristo. Deus comunica de uma forma clara o seu amor, o desejo de que todos cheguem ao arrependimento, de que todos tenham vida eterna com Cristo Jesus. Deus coloca claramente os parâmetros, os limites. E com Israel não foi diferente. Como seu povo, ele diz claramente, várias instruções, ele fala: eu sou Deus, eu sou o Senhor Deus de Israel, e vocês devem ouvir as instruções. Eu sou o Rei, o Senhor de todos, acima de todos os deuses. E ele delimita claramente instruções, como a gente vê ali em Deuteronômio. Não precisa ler, que eu vou ler, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Deuteronômio capítulo 28, ele diz assim: caso vocês não aceitem a liderança, a minha liderança, haverá consequências. E olha quais serão essas consequências. Desde a extremidade, 28, a partir do verso 49. Desde a extremidade da terra, o Senhor levantará contra ti uma nação que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação de rosto feroz, que não respeitará o idoso, nem terá pena do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído, e não te deixará trigo, nem vinho novo, nem azeite, nem crias das vacas, das ovelhas, até que morras. Verso 52. E te sitiará, cercará em todas as tuas portas, até que os muros altos e fortes em quem confiavas venham a cair em toda a tua terra. Sim, ela te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que o Senhor Deus te deu. E no cerco e na aflição com os teus inimigos se afligirão, comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que o Senhor teu Deus tiver dado a ti. 54. Até mesmo o homem mais refinado e gentil será mesquinho com teu irmão, com a mulher do seu coração e com os filhos que ainda lhe restarem, a ponto de não repartir com nenhum deles a carne dos filhos que comer, porque não sobrará mais nada no cerco e na aflição com que o teu inimigo te afligirá em todas as tuas portas. E a mulher mais delicada, mais mimosa, de tanto mimo e delicadeza que nunca pôs a planta do pé na terra, será mesquinha com o homem do seu coração, e com o seu filho e com a sua filha. Ela será mesquinha com a placenta que sai dos seus pés, dentre os seus pés, e com os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas, pela falta de tudo, no cerco e na aflição, com que o teu inimigo te afligirá nas portas. Deus, ele dá parâmetros e instruções muito sérias ao povo de Israel. Se vocês não me obedecerem, seguirem a outros deuses, vocês vão sofrer. E vão sofrer terrivelmente. E acontece, adivinha o que aconteceu? Israel não obedeceu. Israel pecou contra o Senhor. Israel fez o que era mal diante do Senhor. E ali nós chegamos a um dos capítulos mais tristes da história de Israel. 2 Reis, capítulo 7. Você vê a nação síria cercou o povo de Israel. Os muros de Samaria estão cercados. Os inimigos estão à volta. Não entra nada e não sai nada. Não entra alimento, não chega alimento. Não há água, não entra água e não sai água. E o povo ali começa a morrer de fome. A palavra não diz quanto tempo esse cerco demorou. Mas no mínimo deve ser por volta de 1 ano, no mínimo. A comida começa a faltar. E pessoas começam a morrer naquele lugar. Se você ver ali no capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: houve grande fome em Samaria,
porque o cerco foi mantido até que uma cabeça de jumento era vendida por 80 siclos de prata e um copo de esterco de pombas por 5 siclos. Versículo 28. Porém o rei lhe perguntou: que tens? Ela disse: esta mulher me disse: dá-me o teu filho para que comamos hoje. Amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos o meu filho e o comemos no dia seguinte. E eu lhe disse: dá-me o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Lembra das palavras de Deuteronômio? Aquela que nem pisava a planta dos pés, a mais delicada, o homem mais refinado. Rapaz, ia acontecer tudo de mais de podre, de mais malévolo, da maldade do coração humano diante da fome. E ali começa a morrer gente, eles começam a comer gente, eles começam a comer, não era, como é que chama, lombo de jumento, era a cabeça do jumento que estava custando caríssimo, porque não tinha comida. Eles estavam comendo esterco de pomba, porque não tinha comida. A ponto de comerem os próprios filhos. As mulheres aqui comiam: hoje a gente vai comer o meu filho, amanhã a gente cozinha o teu filho. E ela estava brigando porque a outra escondeu o filho dela. Que coisa terrível. Que situação deplorável. Esse é o pano de fundo que nós temos aqui em 2 Reis. A morte dentro dos muros de Samaria, porque os inimigos estão cercados ali, cercando toda Samaria. Capítulo 7, versículo 1. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendido por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo. Ou seja, ia ser barato, ia ter muita fartura. Versículo 2. Mas o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, isso poderia acontecer? Elias respondeu: tu mesmo verás com os teus olhos, mas de nada comerás. 4 leprosos estavam à entrada da porta de cidade. Eles disseram uns aos outros: para que ficamos aqui sentados até que morreremos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento, não encontraram ninguém, porque o Senhor havia ouvido o acampamento dos sírios um som de carros, de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso eles se levantaram e fugiram ao cair da noite. Deixaram as tendas, os cavalos, os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam. Pegaram dali prata, ouro, roupas e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda e dali pegaram mais coisas e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Este é o dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz de amanhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciemos no palácio do rei. Pai querido, diante de nós está a tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor traga, Senhor Deus, renovação de esperança para aquele que está abatido nesse lugar. Oramos para que o Senhor tire-nos da zona de conforto e desafie o nosso coração. Faça-nos questionar as nossas prioridades como igreja, como pessoas. Faça-nos, Senhor Deus, olhar para a nossa vida e para o íntimo do nosso coração, que nós podemos avaliar o coração com interesse diante do Senhor. Mexe, Senhor Deus, com as nossas estruturas. Assim nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Havia uma ordem clara do Senhor para Israel: obedeçam. Eu sou o Deus de vocês. E se vocês não obedecerem, haverá consequências. Amados, hoje nós temos uma igreja brasileira bastante debilitada. Nós temos a igreja brasileira em geral com uma teologia bastante rasa.
e que coloca o ser humano no centro de todas as coisas. Isso é fruto da desobediência de nós como igreja. A minha oração, pastor, é que nós como igreja continuemos ligados estreitamente com a sã doutrina. A sã doutrina é pregada nesse púlpito e deve continuar sendo alvo da nossa oração. Mas o que vemos lá fora são igrejas que colocam o ser humano em primeiro lugar. Existe uma ordem sobre nós, como igreja: ide e pregar o evangelho. A partir do momento que a igreja não faz isso, nós vamos ter consequências. O povo de Israel tinha uma clara ordem: obedeça. Sobre nós, como igreja, existe uma clara ordem: obedeçam. Obedeçam ao ide. Obedeçam e pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 2, depois que o profeta diz, diante daquela fome, diante daquela morte dentro dos muros de Israel, mães comendo filhos, cabeça de jumento sendo comida, o profeta fala: olha, haverá fartura, haverá essas horas, assim diz o Senhor, amanhã essas horas da entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo. Mas o capitão em cujo braço o Senhor se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? Aquele homem tinha dúvida no coração dele. Aquele homem, ele perdeu a esperança diante da mazela, diante da luta, diante do pecado. E eu queria destacar aqui nessa noite que nós jamais devemos perder a esperança no Senhor. Renove a sua esperança no Senhor. Nada foge da soberania de Deus. E isso deve provocar 2 efeitos imediatos no nosso coração: o descanso e a expectativa. O descanso de que o Senhor cuida de nós. O descanso de que o Senhor, repetidamente, Ele diz na sua palavra: não temas, estou contigo. 366 vezes, das mais diversas formas, o Senhor repete na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse: não temas, estou convosco. A primeira efeito que deve provocar a soberania de Deus é que nós precisamos descansar no Senhor. E a segunda efeito que deve provocar no nosso coração é a expectativa. A expectativa que com Deus tudo pode acontecer. De uma hora para outra tudo pode acontecer. Qualquer que seja o desafio, o problema, a situação, Deus pode operar. Deus pode provar o seu grande amor, a sua fidelidade. E eu tenho certeza, convicção, se você olhar para a sua história de vida, você não precisa olhar para a minha história e ver os grandes feitos do Senhor. Você pode olhar para a sua história de vida, e não importa se você é jovem, se você é adolescente, se você é mais maduro, você vê fincado na sua história: aqui houve prova da fidelidade do Senhor, aqui houve poder do Senhor, aqui houve o mover do Senhor, aqui houve o sustento do Senhor. Na sua história de vida, nós não podemos ser um povo de pouca memória. Precisamos olhar para os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Jamais perca a esperança. Não há situação que não possa ser resolvida pelo Senhor. Das 117 nações, sem presença de evangelho, sem nada de Bíblia, nós não podemos perder a esperança que essas nações serão alcançadas pelo sangue do Cordeiro. As 10.000 comunidades ribeirinhas, elas serão alcançadas pelo Cordeiro. Não há doença que não possa ser curada. Não há filho desviado que não possa voltar aos caminhos do Senhor. Não há casamento que não possa ser restaurado. Por quê? Com o Senhor tudo pode acontecer e a qualquer momento. Jamais perca a esperança. Jamais fique desanimado. Confie no Senhor, querido irmão. E se a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que a gente jamais deve perder a esperança, no versículo 3 do capítulo 7, os 4 leprosos estavam ali na porta da cidade, e leproso era alguém absolutamente colocado à margem da sociedade. Ele ficava na porta da cidade e ali ele era alimentado por alguém, levavam comida para ele. E aqueles leprosos estão ali, seguramente
absolutamente sem nada de comida, não havia comida dentro dos muros, ia sobrar alguma coisa para eles? Nada, estavam morrendo de fome também. Será que os leprosos estavam com medo? Será que eles estavam com dúvida no coração? Se eles falam aqui, para que ficamos sentados aqui até que morramos? Entremos na cidade, há fome na cidade, lá morreremos. Se ficamos sentados aqui, morreremos também. Vamos agora até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Aqueles leprosos, apesar de serem pessoas absolutamente marginalizadas, colocadas à margem da sociedade, eles não ficaram presos nos seus medos, nas suas dúvidas. E eu queria destacar aqui, querido irmão, não fique paralisado no seu medo, nas suas dúvidas. Lembra do Senhor Jesus, quando ele foi tentado, depois daqueles 40 dias no deserto? Diz a palavra que Jesus teve fome. E qual foi a tentação de Satanás? Se és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Se tem uma coisa que o diabo usa contra nós, é a dúvida, é o medo. Querido irmão, não fique parado no medo. Não fique com dúvida no teu coração. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz o seguinte: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Você já parou para pensar que tantos medos que nós temos, a maioria deles, ou a grande esmagadora maioria deles, não acontece? Já parou para pensar nisso? Tenho medo daquilo, e isso não acontece? Misericórdia e graça do Senhor, queridos. Não fique paralisado no seu medo e na sua dúvida. Nós estamos mergulhados numa sociedade pós-moderna, pluralista e mística. Pós-moderna porque o pós-modernismo ele quebra com todos os dogmas, com todas as verdades absolutas. Ele questiona todas as verdades. Ele tudo passa a ser relativo. O pluralismo, várias pessoas têm como fonte de verdade, como fonte de definição, fonte de referência na sociedade. Várias pessoas tomam para si essa posição. Místico. As pessoas têm experiências pessoais e a partir disso começam a criar teologias, começam a criar uma série de definições e referências. Esse é o mundo que está ao nosso redor. Esse mundo provoca o nosso coração como igreja. Traz um monte de coisas que não são verdadeiras, dúvidas que são lançadas no nosso coração. Nós não podemos ficar presos nos nossos medos e nas nossas dúvidas. O que acontece ali no versículo 6 e 7, o Senhor faz com que ouça um grande barulho, e ali os sírios imaginam, nossa, eles se uniram com os egípcios, se uniram com outros povos e vieram contra nós, e ó, eles foram embora, deixaram tudo para trás, literalmente saíram correndo. Lembra que eu falei? Com Deus tudo pode acontecer a qualquer momento. Jamais perca a esperança. Jamais fique preso nos seus medos e temores. E o versículo 9 do capítulo 7, os leprosos, eles entram numa barraca, comem, bebem, tomam ali prata, ouro, vestes, escondem, vão para uma segunda barraca, comem, bebem, pegam as coisas de valor, e aí, finalmente, no versículo 9, então disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Não fazemos o que é certo. Esse dia é dia de boas novas. Queridos, a proclamação das boas novas é urgente, como igreja. Você é comissionado como igreja pelo ID do Senhor Jesus. Baseado em Efésios capítulo 4, alguns são escolhidos para serem mestres, pastores. Mas como igreja o chamado é geral, ide e pregar o evangelho. Você é um missionário no contexto que você está. No contexto primeiro, sua família. No seu trabalho, na sua escola. E você não pode ser aquele crente chato que você toda hora fica, você vai para o inferno,
você vai para o inferno, você vai para o inferno. Você não pode ser aquele crente que abre no horário de trabalho a sua Bíblia e vai ler a Bíblia. Você está no trabalho. Tenha bom senso. As pessoas precisam ver em você vidas transformadas, ver em mim vidas transformadas, vidas que apontem para Cristo. E se for necessário, você deve abrir a sua boca para falar de Jesus. A urgência das boas novas é para agora. Repara que quando o texto bíblico, o Senhor Jesus fala ide e pregar o Evangelho, tem um texto anterior, uma fala do Senhor Jesus muito importante. Esse ide não é feito na minha força, não é feito na minha sabedoria, não é feito no que eu acho que deve ser feito. O Senhor fala, toda autoridade me foi dada. É na autoridade do Senhor Jesus. Por isso deve ser feito com sabedoria. As pessoas precisam ver em vocês, em mim, pessoas transformadas. E isso deve atrair o coração dessas pessoas. Você tem lutas, você tem dor, mas você tem esperança no coração. Como é que é isso? Desde o momento que eu sentei aqui, eu olhei para vocês, meu coração bateu forte. E eu queria falar uma coisa bem especial para vocês. E vocês aqui representam os jovens, tá? Como adolescentes, eu falo para todos os jovens e adolescentes que estão por aí. O meu primeiro ministério foi com adolescentes na igreja local. Por isso que meu coração bate mais forte quando eu vejo jovens que amam o Senhor. Aí na camisa de vocês está Mateus 5,14. O que fala Mateus 5,14? Vós sois a luz do mundo. Queridos, eu queria falar para vocês que não é peso ser luz do mundo. Vivam o Evangelho com alegria e prazer. Não deixe que as coisas que apontam para vocês, o cara é crente, o cara é um Zé Mané, o cara é um bitolado, não deixe que isso tire o brilho de servir ao Senhor. Vocês conhecem a palavra, vocês foram chamados pela palavra, vocês são emissários do Mestre naquele lugar onde vocês estão. Não deixe que a luz do mundo brilhe e cative o coração de vocês, mas permaneçam no caminho do Senhor, permaneçam para serem usados nos caminhos do Senhor. Vocês e todos os jovens dessa igreja, vale a pena servir ao Cordeiro. Quando eu era jovem, não foi fácil chegar virgem ao casamento aos 28 anos de idade. Olha, muita gente apontou o dedo para mim. Será que o cara é homem? Eu chorava na presença de Deus. Senhor, não está certo. Estão duvidando da minha masculinidade. E aquela ambiente de faculdade é dureza. Olha lá. Elaine, Giovana, Samuel e André. Vale a pena. Valeu a pena. Porque a bênção do Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor abençoa, Deus honra o nosso compromisso com Ele. Não que a gente faça alguma coisa e Deus tenha que nos abençoar, não é isso que eu estou falando. Não tem o que a gente faça. Mas vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena. Não leve, é possível ser jovem e ser feliz no mundo de hoje. Porque a alegria e a felicidade de vocês está no Senhor, está na sua palavra. Isso faz toda a diferença. Vale a pena servir. Guardem isso no coração de vocês. Todos começam bem. Todos, absolutamente todos. Mas nem todos chegam no final da carreira bem. Então se esforcem para que vocês iniciem bem e possam chegar bem ao final da carreira. Jamais percam a esperança de que o Senhor é o Deus de vocês. Que vocês são príncipes e princesas do Senhor. Não troquem isso pelas luzes do mundo. Não troquem isso por nada que é efêmero, que passa. Não façam essa troca. Permaneçam, porque vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Queridos, jamais perder a esperança
não ficar paralisado nos seus medos, e as boas novas são urgentes. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que você entrou nessa noite aqui, eu só sei que você veio. E eu queria encerrar contando uma história de um missionário, de um pastor, que talvez resuma essas 3 destaques aqui, sobre jamais perder a esperança, sobre jamais ficar preso aos nossos medos e dúvidas, e a urgência da proclamação das boas novas em Cristo Jesus. Rómulo Sauni era um pastor quechua no Peru, nos anos 90, e ali ele traduzia a palavra para o seu povo, os quechuas, a Sagrada Escritura para o seu povo. E ali naquele lugar, nos Andes do Peru, havia o Sendero Luminoso, que era um grupo guerrilheiro, matava as pessoas, sequestrava as pessoas, especialmente os pastores e missionários daquela região. E todos falavam para o pastor Rómulo: saia daí, por que você está aqui? Você está vendo que gente está morrendo, gente está sendo sequestrada, não fique nesse lugar, vá para Lima, ou vá para o Brasil. Vários pastores peruanos vieram para o Brasil naquela época, na década de 90, fugindo do Sendero Luminoso. E a resposta do pastor era sempre a mesma, do pastor Rómulo Sauni. O Senhor não falou que ia ser fácil, mas Ele falou que ia funcionar. E ele repetia isso insistentemente. O Senhor não falou que era fácil, mas o Senhor disse que iria funcionar. E isso, depois, no final da década de 90, ele foi sequestrado, ele foi morto. E ali naquele enterro daquele homem, o Sendero Luminoso mandou vários espiões, vários espias, vários olheiros, para que eles pudessem marcar as pessoas que iriam naquele lugar, os líderes que iriam naquele lugar, naquele enterro, para que eles pudessem sequestrar, para que eles pudessem matar aqueles obreiros. E um desses olheiros se converte depois, e ele conta essa história, ele estava com um rádio, e ele escutava, olha, eu quero que você marque aí como eles se vestem, como eles agem, como eles falam, e você traga essas informações para que a gente prenda essas pessoas. E de repente, centenas e centenas de crentes quechuas, fruto do trabalho daquele homem, começaram a descer as montanhas. E aquele homem, olha, centenas estão descendo a montanha e cantando. Eles falam do mesmo jeito, eles cantam do mesmo jeito, eles se vestem do mesmo jeito, eles proclamam do mesmo jeito uma música na língua quechua. E essa música dizia: o Senhor é poderoso, e ainda nos vales Ele fará o impossível acontecer. O Senhor é poderoso, e ainda nos vales Ele fará o impossível acontecer. Querido, que isso encha o nosso coração diante da luta, diante da dificuldade. Isso enche o nosso coração de esperança, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós precisamos que a nossa fé seja aumentada. Muitas vezes nós queremos desistir, Senhor, porque as pressões são muitas ao nosso redor. Mas para onde nós iremos? Só o Senhor é Deus. Pai, eu quero de uma forma especial pedir para que o Senhor acalente o coração daquele que quer desistir nessa noite, nesse lugar. Renova a esperança no coração do teu filho, da tua filha. Não deixa, Senhor Deus, que as setas do mal venham abalar esse coração a ponto de ele querer desistir. Mas transforma, Senhor Deus, o pranto em louvor, a maldição em bênção, como só o Senhor pode fazer nessa noite. Não deixa a gente ficar parado nos nossos medos e nossas dúvidas. Não deixa, Senhor Deus, nós duvidarmos do poder do Senhor. Sem o Senhor, nada acontece. E com o Senhor, tudo pode acontecer a qualquer momento. Acalenta, Senhor Deus, a nossa fé. Traz, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor é quem cuida de nós. Não nos deixe, Senhor Deus, olhar
com um olhar limitado de que a gente controla alguma coisa, porque a gente não controla nada. O Senhor fala que a nossa vida é como uma nuvem que se forma e logo se dissipa. E a gente ainda quer ter o controle das coisas, Senhor. Perdoa o nosso coração, Pai, porque nós desafiamos o Senhor. Nós queremos que o controle seja nosso. E quando a gente se vê no aperto, a gente corre para o Senhor. Não, Senhor, ensina o nosso coração a descansar no Senhor verdadeiramente, sabendo que o Senhor nos dá enquanto a gente dorme. Pai, eu peço que o Senhor fale o coração dos teus filhos nesse lugar. Todas as lutas que os teus filhos têm enfrentado, todas as dúvidas, todos os temores, que o Senhor derrame o bálsamo que cura e que os teus filhos baixem, caminhem, confiados de que o Senhor cuida de nós. E nos ajude, Senhor Deus, aqui a certeza de que a proclamação das boas novas, ela é urgente. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor não deixe isso morrer no nosso coração, mas que nós somos comissionados pelo Senhor para a proclamação das boas novas em Cristo Jesus. Não nos deixe ser chatos, que as pessoas olhem para nós e, não suporto ouvir você, mas que as pessoas sejam atraídas para o Senhor, que nós possamos apontar para o Senhor, e a glória seja tua, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Eu peço especialmente por aqueles familiares que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que o Senhor haja com misericórdia sobre o nosso lar, a fim de que haja salvação, arrependimento genuíno, e que eu e a nossa casa sirvamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor desafia o nosso coração. E nós rogamos para que o Senhor continue a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para cantar conosco o hino Na Manjedoura. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a Deus a palavra. Muito obrigado, Deus abençoe o Senhor e a sua casa, os planos
planos e os propósitos para 2018, conforme a Elaine aqui apresentou para a gente. Queria que nós orássemos agora pelos nossos enfermos. Nós temos alguns irmãos que atravessam alguma dificuldade. A dona Zélia, eu fui informado que ela já está em casa, teve alta. Vamos continuar orando, Deus fortalecer e restaurar por completo a vida dela. Seu Hamilton César, também, Hamilton Sória também está em casa. Graças a Deus teve alta médica ontem e descansa, esperando as bênçãos do Senhor sobre a sua saúde. Vamos orar. Pai, eu me junto a esses irmãos agora, levantando ao Senhor, por meio de Jesus, uma só oração, clamando que o Senhor restaure os nossos enfermos. Confiamos aos teus cuidados, ó Deus. O Esdras, pedimos tuas bênçãos, complete a obra que o Senhor começou. O Éder também o abençoe. O seu Ageu, teu servo, precisa dos teus cuidados, ó Deus, complete a obra que o Senhor já começou. O Sérgio Hausmann, estamos aguardando a bênção do Senhor, a graça sendo manifestada sobre a sua saúde. Agradecemos ao Senhor pelo seu Hamilton, a alta que ele teve ontem, a dona Zélia também que teve alta, muito obrigado. Confiamos aos teus cuidados, a dona Adna, tua serva, que precisa do Senhor, precisa das tuas bênçãos. Fortaleça e abençoe sim. Está nas tuas mãos e nós confiamos isso a ti, com gratidão, com alegria, com esperança, porque o Senhor Jesus veio para nos curar de nossas enfermidades, levando sobre si as nossas dores e doenças. Abençoe sim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, por favor. Quero convidar o diácono Christian e a sua esposa Beatriz, que cumprimentem os irmãos na porta lateral. Pastor Marco e a esposa Elaine, que cumprimente os irmãos na porta central. Dona Beth, eu, seu Rodolfo e Dona Janaína, na porta da praça. Tá bom? Obrigado, mais uma vez. Eu rogo que o Senhor Jesus abençoe a tua casa e traga os teus em segurança para a roda da tua mesa, e que na tua mesa haja primeiramente paz e harmonia, e depois haja pão com fartura, e haja bênçãos nos relacionamentos. Que o Senhor Jesus esteja em todos os momentos, desde o deitar até o levantar do dia seguinte. Deus abençoe os teus filhos, guardando-os do mal. Responda todas as tuas orações. Aconchegue-se o Senhor à tua oração e te acompanhe. Deus abençoe o trabalho de tuas mãos e a saúde da tua família. Que o Senhor Jesus esteja contigo hoje e até o seu retorno. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo e a mediação do Espírito Santo seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos.